Bom, eu vou falar. Olha só. Realmente esse modelo está interessante. Normalmente a gente vem para a palestra, a gente ouve depois, mas está bem interativo. Aprendi contigo. Olha só. Eu vou pegar do início aqui da professora Andréia. Né? Realmente tem, professora, uma luz no fundo do túnel. Ouvir sobre empreendedorismo hoje soa como uma música para mim que é muito diferente do que eu ouvi, do que eu vivi empreendedorismo há 10 anos atrás. 10 anos. Tá? A luz no fim do túnel, e como você falou do movimento de empresas júnior, a diferença daqui da França, depois eu posso te dizer, é porque o mundo, a educação europeia, a educação francesa como americana, absolve isso aí. O movimento empresarial júnior lá, na concepção, ele foi absolvido. Aqui não. Aqui até o dia de hoje não foi. Está sendo. E está sendo graças a vocês. E a alguns educadores. A luz no fim do túnel, eu tenho isso pelo fato dessa nova geração ter um poder que nós não tínhamos há 10, 15 anos atrás, que é a nova maneira de se comunicar. O coworking, que vocês hoje veem falar, ouvem falar, foi alguém que trouxe de fora. Alguém da geração de vocês. Porque ou viajou, hoje, quando tem um problema de software, que uma linha de programação que um funcionário meu por algum motivo não resolve, ele não vai falar contra o técnico, ele abre um chat e fala com um cara na Índia. Se eu não liberei verba para ele, mas ele sabe o orçamento, ele paga no cartão de crédito dele e depois vai lá encher o meu saco com reembolso. Para você ver como a maneira mudou. Mas ele resolveu o problema. Isso há 10, 15 anos atrás não tinha. Então isso revolucionou, graças a Deus, para o bem, a cabeça dessa nova geração. Aí essa luz do fim do túnel que a senhora diz, e eu concordo, que há 10 anos essa luz do fim do túnel, atrás, há 15, não tinha. Eu vou aqui, a sua, a dele, eu vou tentar jogar tudo no approach shop, porque, volto a dizer, para vocês poderem me entender, eu não acredito em aula de empreendedorismo. Uma coisa é nós debatermos empreendedorismo, falarmos sobre empreendedorismo, falarmos sobre os valores que orbitam no tema empreendedorismo. Quando eu vejo uma professora de uma escola pública, federal, que há anos atrás era por excelência, meu pai estudou no Colégio Pedro II, e digo à senhora que fiquei assustado com o que vi no Pedro II do Humaitá. Eu vou dar um exemplo. Os meus filhos estudam em escola particular. Não porque quero, é porque é opção de fato. E digo porque, olha só, acontece uma coisa nesse nosso país, e aí eu vou chegar à universidade, que é interessante. Quando você fala, vamos falar da cidade do Rio de Janeiro, quando você fala em escola de negócios, hoje aqui, aponta-se o IBMEC. Depois, a EBAP lá na FGV. E mesmo assim, ainda fica tangenciando a administração pública, que é por excelência. Eu não vejo uma universidade pública apontada como uma possível escola de negócios. Eu não vejo, Gleiner, uma universidade brasileira, nem privada, que a gente possa dizer que vive como vive em Harvard. Alguém aqui conhece Harvard? Se puder, para conhecer, vá. Que realmente lá se vive. Se vive Harvard. Aqui você não tem como viver uma universidade. Viver. Eu entrei, uma mãe de uma amiga da minha filha de escola falou do CAPS. Eu lembrei que eu tinha 2 primos que estudaram no CAPS da UFRJ, que são 2 gênios. Um hoje é o CEO do Madison Square Garden e o outro é superintendente da área de petróleo e gás do BNDES. São pessoas top em tudo que fizeram. Eu fui ao colégio de aplicação da UFRJ na Lagoa, isso tem praticamente uns 45 dias atrás. Eu saí estarrecido. A pessoa que mais bem me atendeu lá dentro foi a vigilante da porta, que me permitiu passar de uma grade, que eu parecia que eu estava num presídio. Eu fiz um trabalho há tempos atrás, depois eu vou passar rápido por esses temas para poder responder, mas vou ficar à disposição. Com o José Júnior da ProReg, em Parada de Lucas e Vigário Geral, antes deles construírem o centro cultural deles lá, que foi uma ajuda que a gente fez, tinha que fazer uma regularização fundiária local, senão não poderia ser, mas nós, para que nós pudéssemos construir aquilo, íamos entender a educação das crianças naquela localidade. Aí nós fomos visitar as escolas e as CREs, né? CREs, né? As CREs e fomos conversar, um grupo de pessoas com as diretoras dessas CREs.
Bom, eu achei que a diferença de Bangu 1 para algumas escolas, não de quem está lá dentro, do ambiente físico. Grade. Só faltou até aquela aberturazinha para passar a merenda. Isso a mim me incomoda muito. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando eu vou lhe chamar de você, que você me parece também muito nova, pelo menos mais do que eu. Quando você diz aqui, e aí, professora Andréia, é aí que eu me esbarro. Aqui eu tenho heroínas e heróis. Que os nossos legisladores, que nós estamos numa casa legislativa, as nossas pessoas do Ministério de Educação e Cultura não entenderam que o currículo brasileiro tem que ser rasgado, que o modelo de escola já era. Eu não tenho medo de dizer isso aqui dentro em nenhum outro lugar. Já era. Quem vai pagar a conta são os meus filhos e os netos de vocês. Aliás, os meus netos e os filhos de vocês. E os meus filhos alguma coisa, tenho 3. E a conta vai ser muito cara. Vocês não... A minha geração está pagando uma conta muito cara. Até por omissão, coisa que vocês não têm. Muitos de vocês não são tão omissos quanto a minha geração. E tem uma variável que nós não tínhamos. Essa ferramenta tecnológica à disposição. O modelo educacional já era, não serve. A pergunta que você fez aqui é dificílima, eu não tenho como te responder, porque não tenho a sua formação pedagógica. Mas topo abrir, com as mais brilhantes cabeças que conheço, essa discussão. Provavelmente vão precisar muito de você. Porque essa criança de 6 anos é que vai fazer a empresa que eu criei continuar e continuar inovando. É essa criança. É a Beatriz que está aqui, que daqui a 20 anos eu vou querer saber onde ela está. Que é ela que vai fazer a diferença. Você pode ter certeza que está ali o pai e a mãe dela, são grandes, a grande parte disso que ela recebeu hoje, está com eles. Depois com a professora Andréia e depois no meio que ela escolheu, do ecossistema que ela escolheu para viver. Amigos, conhecidos e por aí vai. A educação brasileira está falida. O modelo educacional brasileiro tem que ser reorganizado. Quando uma criança pergunta para você, que você disse aqui, por que eu tenho que vir todo dia aqui? Por que ela tem que vir todo dia? Isso aqui é uma resposta? Isso no Pedro II, mas no colégio privado é mais. Porque o colégio virou depósito de criança porque o pai não tem tempo de ficar com a criança. Porque trabalhar 20 horas você não vai ficar rico, não. Vai ficar pobre. Estou te avisando. Não posso garantir isso para você. Não, Ambev, quem estiver lá dentro vai ficar pobre. Quando chegar aos 61 anos, infarta, tem AVC, separou da mulher, os filhos são 3 ou 4 ou 5 lunáticos, que ele não dialoga com o filho, e por aí vai, a família está desfeita. É a verdade. Eu presido um grupo empresarial que nasceu em 1934. Depois eu conto para vocês como criei o IBCE em 1999. Eu sou um cara extremamente ocupado, porque faço do meu tempo o que eu quero. Mas vou às reuniões de pais dos meus filhos, com a minha mulher. Eu fico estarrecido, eu sou um marciano, porque do meu lado estão as babás. Pasmem, imagina você chegar à noite em casa e falar assim, babá, senta aqui, vamos jantar com a gente. Babá, como é que foi a reunião dos pais? O que esta senhora pôde interagir com pessoas como a professora Andréia, professora Thaís, para que possa interagir, modificar e complementar a educação dentro de casa? E quantas interagem? E quantas interagem? Aliás, não é babá, não. Quantos pais interagem que não interagem? Vou acabar. O que eu disse que eu ia falar ia provocar. Então, professora, a educação, ela está falida. A gente tem que mudar o modelo educacional. E mudar de preferência. Não é começar na universidade, porque na universidade, graças a Deus, tem empresa júnior, tem a Rio Júnior, tem a Brasil Júnior, tem as incubadoras, as aceleradoras, os projetos de pesquisa, os institutos, que estão conseguindo quebrar um pouco esses paradigmas. Se eu fosse hoje apostar na educação, aposto sem medo de errar na educação infantil. Eu começaria lá a mudança. E com tom empreendedor. É lá que a gente tem que começar a mudança. Aí vou aqui a vocês. Políticas públicas. Você falou uma coisa aqui, quando você vem me dizer de uma cidade como Macaé, que está passando agora por um problema sério, dado o ambiente da cadeia econômica do petróleo.
Aqui essa mesa, quando abriu, essa conversa de hoje, ela te deu de presente a sua resposta. O que vocês, agentes públicos, podem fazer para transformar é criar um ambiente que se respire empreendedorismo e inovação. E ambiente é composto por duas coisas, alguma estrutura física e mentes brilhantes. Mentes brilhantes, escolhidas a dedo. Deixem pensar o estado da arte, deixem inovar, nem que seja conceitualmente. Agora, isso você tem que entusiasmar as pessoas. E, por outro lado, tem alguns recursos que também a pessoa precisa viver. Então, não adianta você ter Secretaria de Municipal de Ciência e Tecnologia. E diga-se de passagem, eu acredito muito na transformação humana quando parte da cidade. A gente não produz nada na União, muito menos no Estado. A gente produz e vive na cidade. Então, a cidade é que tem que ser o grande agente transformador. E vocês que estão na linha de frente da política, no âmbito municipal, que é o âmbito mais importante desse pacto federativo, que é outra coisa que tem que ser revista, promovam ambientes onde pessoas como a professora Thais, a professora Andréia, a Beatriz, ele, e lá eu também, se der, mas principalmente a nova geração, possam interagir, possam trocar, dois jovens empresários, possam trocar, possam inovar. Vou concluir. Por que você hoje não pode fazer um vídeo para promover a sua empresa? Você já viu um vídeo que roda na internet, interessantíssimo, de uma empresa de publicidade? Obviamente não é brasileira, mas feita por brasileiros, fora do Brasil. Ah? Não. Aquele que você está numa cidade e os serviços daquela cidade giram. Você já viu essa cidade que gira? É claro que não dá para fazer uma cidade que gira, o esgoto não gira, mas o conceito daquilo, ali está o conceito da mobilidade urbana, ou seja, temos que ver o conceito da mobilidade urbana. Ali está o conceito da padaria ir à casa, não você ir à padaria. O conceito da relação de serviços, né? O conceito de se relacionar com o conjunto social. Eles passaram isso para dizer, opa, somos uma agência, pensamos diferente. Então, cabe a vocês, agentes públicos, né? E aí eu acho que eu estou respondendo um pouco a pergunta de você aí atrás, promoverem esse ambiente. Não há como debater empreendedorismo sem promover um ambiente para que ele seja inspirado. E não adianta. Quem sentar para conversar, pelo menos comigo, eu ensino empreendedorismo, já caiu em descrédito. Empreendedorismo passa lá na criança de 6 anos, com a professora Thais, passa quando a professora Andréia senta para discutir um projeto, um plano pedagógico da escola que ela dirige, com o professor na sala de aula, ou lá na casa dele, quando ele está fazendo o plano de aula, ou quando eles vão para uma reunião com reitoria ou pró-reitoria para discutir processo de formação, ou nos órgãos anuentes, no caso do curso de administração, do curso de direito, uma OAB, um conselho regional ou federal de administração, e mostrar, olha, esse currículo aqui, vocês têm que ter essa coragem, professor. Esse currículo aqui não funciona mais. Não é assim. Agora, tem que propor. E é essa contribuição que eu tenho para dar nessas provocações que aqui foram feitas. Tá. Eu vou tentar... As 3 perguntas, assim... Vou tentar responder uma resposta só, assim, porque eu acho que eu consigo linkar elas, assim. Até para facilitar a questão do tempo. Essa pergunta, assim, é muito interessante essa pergunta. Poxa, como é que eu faço para conseguir já formar empreendedores desde crianças de 6 anos? É realmente difícil pensar nisso, né? Mas eu vejo, assim, essa formação empreendedora como uma formação do ser humano enquanto uma pessoa consciente dos seus problemas, enquanto consciente da sociedade que ela está vivendo, enquanto consciente do seu potencial. Eu lembro muito de uma experiência que eu tive, infelizmente tive muito tarde, que eu acho que pode exemplificar isso, que é a seguinte. Uma certa instituição de crianças deficientes, ela bateu uma vez na porta de casa e começou para pedir dinheiro, assim, pedir apoio, pedindo para o meu pai apadrinhar uma criança, e ele ia ter que dar um valor irrisório, assim, R$20 por mês, para ajudar essa criança. E aí meu pai falou, tudo bem, eu apoio. E ele foi todo mês dando R$20. E um belo dia, assim, a gente foi convidado a conhecer a criança que a gente apadrinhou. E a gente foi lá no instituto e foi conhecer, assim. E, cara, eu lembro que esse dia, assim, foi um dos dias, assim, mais arrasadores da minha vida, assim. Porque eu saí de lá, assim, cara, o que eu tô fazendo? Porque eu vi crianças, adolescentes, adultos, pessoas sem perna, sem braço, sabe, com inúmeros problemas, com um sorriso, assim,
enorme, gigantesco, contagiante, de bem com a vida. Como você sai assim, cara, por que eu reclamo tanto da minha vida, assim? Por que eu só sei reclamar? Por que eu por que eu tô mal-humorado quando eu vejo uma criança dessa, assim? Depois eu procurei uma instituição de câncer para visitar e eu tive a mesma experiência, assim. Eu acho que falta esse tipo de formação mais prática para as pessoas, sabe? Para elas se conscientizarem, elas entenderem a vida. Eu peguei esses exemplos, mas assim, cara, exemplos como esse, exemplos com coisas, falta muito prática, eu acho, nas escolas. Então, se você parar para pensar, poxa, uma criança, eu não sei quem aqui já ouviu falar da Junior Achievement. Eu tive alguns cursos da Junior Achievement no ensino fundamental. Cara, aquilo é fantástico, fantástico, assim. Era a experiência ali de rodar uma empresa, obviamente que, poxa, para aquela idade é uma coisa bem básica, mas, poxa, ali eu já tive uma noçãozinha, assim, do que era abrir um negócio e tal, pô, bacana. Eu acho que falta isso no dia a dia da escola e aí desde criança mesmo, entendeu? Imagina esse tipo de workshop, você voltando para criancinhas mesmo e evoluindo, né, na didática e no conteúdo, até ela se tornar adolescente, até ela se tornar um adulto e etc. E, cara, a gente não vê essa prática nem na universidade. Eu já tive aula de laboratório quando eu fazia curso de eletrônico, né, e a aula de laboratório não era, tipo assim, tão prática assim. Cara, se você não tem aula prática no laboratório, onde você vai ter essa aula prática? Em lugar nenhum. Então, eu acho que isso é muito é um problema que a gente tem, assim, que está muito enraizado. A gente é muito teórico, assim. Eu acho que a nossa educação precisa ser mais prática. Precisa ser mais prática para a gente conseguir aprender mais fazendo, porque não é à toa que todo mundo aqui, eu imagino que muitas pessoas que estão aqui já tenham estagiado, né? Assim como eu. E aí, quando você vai para o estágio, você acaba sempre tendo grandes dificuldades. Por quê? Porque você nunca viu aquilo ali na prática. É muito, muito difícil você... Oi? Tá. Você nunca viu aquilo ali na prática. Então, quando você entra na empresa, você tem uma dificuldade absurda. É muito difícil vencer aquilo. E isso é muito gap educacional que a gente tem, assim. Que a gente não vive as coisas na prática e quando a gente vai para o mercado, a gente apanha realmente. A gente acaba tendo grande dificuldade. E eu acho que falta realmente os agentes públicos ajudarem nesse sentido também, incentivarem, criando leis, realmente gerando ambiente para que isso ocorra, né, incentivando esse tipo de coisa, né, e eu acho que é assim que a gente de fato vai ensinar as pessoas a serem empreendedoras, e não como matéria de empreendedorismo, mas sim como formação de pessoas, você formar pessoas mais conscientes, pessoas que entendem os problemas da sociedade, que sabem o seu potencial e que têm um conhecimento prático. Eu acho que a soma disso tudo é o que falta hoje na nossa educação e que poderia ajudar a formar as pessoas com características empreendedoras. Não, o meu é muito rápido, prometo. Eu só queria anotar os pontos assim, uma coisa que eu queria fazer é só dar exemplo. Você falou empreendedorismo para crianças de 6 anos. Cara, tem diversas empresas, eu fui da Choice, a Choice é um movimento de negócio social, que estão criando jogos para ensino fundamental e até menor, assim, principalmente nessa cidade que a senhora dá aula. Que você ensina, acho que um exemplo muito bom, banco imobiliário, sabe? Que começa a lidar com dinheiro, começa a fazer com alguma coisa, mas assim, criar jogos que você começa a passar certas finanças pessoais, começa a passar algumas coisas para essas crianças, porque não adianta botar eu para sentar com a criança, eu vou começar a falar um monte de coisa, ela vai olhar pra minha cara, pô tio, vamos jogar bolinha de gude. Eu vou falar, é verdade, sabe? Então você tem que ter todo um diálogo, você melhor do que eu sabe falar, mas assim, tem uma tendência de uma educação a partir de projetos, como você falou, eu lembrei muito. Eu vi a notícia hoje, que acho que a primeira escola na Finlândia abriu mão do currículo. Não, sim, mas é aquela... Eu acho que é muito aquela questão que o professor Falcone fala, né? A gente vê sempre o melhor do mercado e a gente pega 30% dele. Então, assim, você pega um pouco daquilo e cara, você não tem matéria. A gente vai para uma praça, a gente vai debater um problema, a gente vai ver a história da praça, a gente vai construir uma casinha e fazer o que seja. Mas ele vai aprender. Quando você falou de política empreendedora, eu lembrei, o governo de Minas Gerais abriu uma iniciativa chamada SEED, de semente em inglês, que ela selecionou 30 startups de onde for para ir lá incubar. Só que o que eu quero falar, o mais importante a iniciativa foi fechada depois de um ano. Escolheram 30 startups, as pessoas se mudaram, foram para lá, tiveram capacitação, tiveram diversas coisas, começaram a ser treinadas, e aí, de uma hora para outra, claro, a gente está falando de corte público e tudo mais, simplesmente fechou sem nada.
Então, quando você tem uma iniciativa muito legal, uma iniciativa que está começando a incentivar, vai e fecha. Sabe? Então, se você conseguir fazer alguma coisa para durar, uma iniciativa que incentive, a gente tem aqui no Rio, o Rio Criativo, sabe? Que é uma incubadora do próprio governo para começar a incentivar. Se você consegue gerar isso do ecossistema, porque aí eu quero entrar nesse último ponto, que é a questão do ensino. Acho que você não ensina, você não fala, cara, empreendedor é isso, não. Eu vou te dar as ferramentas, eu vou te dar isso aqui, e aí você faz o que você quiser. É aquela questão, eu não vou te ensinar a pescar, quer dizer, eu não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Você vai descobrir o seu modo que você vai conseguir tirar o peixe da lagoa. É isso. E quando você falou de esporte, cara, eu não sei quem... quando eu jogava basquete, eu gosto muito daquele filme Coach Carter. Cara, pra mim é um filme sensacional, assim. Que ele era um treinador de time de basquete, só que a lição mais importante que ele passava era: vocês têm que ganhar campeonato. Sim. Só que o campeonato não é o fim. Vocês não estão treinando para ganhar o campeonato. Vocês estão treinando para quê? Para vocês ganharem uma bolsa na faculdade que vai te permitir chegar em um outro lugar. E todo dia ele falava isso para os alunos dele. Assim, é uma história verídica que aconteceu nos Estados Unidos, e quando a gente fala dele é um lugar assim que não tinha, acho que mais de 80% dos alunos não iam para nenhum lugar. E, cara, o esporte, mais do que qualquer coisa, sou suspeito para falar, te ensina o empreendedorismo, assim, não necessariamente, acho que naquele conceito que a gente tem de, pô, você vai abrir uma empresa. Não, você vai aprender todas as qualidades, mas de uma outra forma. Guilherme, eu vou ter que... Deixa eu só fazer um parênteses aqui que é importante. Eu esqueci de tocar no ponto do esporte, não podia deixar de falar disso. Me perdoe aqui, porque realmente eu acho isso uma das coisas principais. Foi pelo esquecimento, eu já te peço desculpas. E aproveitar o que ele colocou aqui, que foi muito importante. Olha só, você não tem a dúvida que o esporte ensina. Eu fui atleta, apesar de baixinho, um pouquinho gordinho, eu fui atleta. Fui atleta, fui bicampeão brasileiro de natação. O que acontece é o seguinte: por que você deu o exemplo do esporte? Eu te entendo. Que todas aquelas variáveis e valores que ali estão mexe com você. Faz com que você seja competitivo. Faz com que você seja companheiro. Que você entenda equipe. Que você tenha motivação. Isso são valores do empreendedorismo. Agora, paz. Você viu o que ele falou aqui do basquete? Sabe quantos anos-luz nós estamos atrás disso aqui? Eu, pra vocês terem uma ideia, sou uma pessoa, depois o Gleider, se tiver espaço, a gente fala sobre o esporte aqui com muita tranquilidade, ou em outra oportunidade que vocês quiserem, porque eu estou aí para, até já posso anunciar, sou candidato a presidente do Flamengo, já pela terceira vez, fui atleta do Flamengo, e eu tenho no esporte um caminho para começar a mudar a educação brasileira. Inverso do que acontece lá fora. Lá fora você ainda tem o esporte para motivar a ir para uma academia. Diga-se de passagem, os principais e melhores atletas vão. Aqui, até para ser atleta olímpico, que é um ato empreendedor dos mais ousados, por todos esses valores que aqui nós falamos, é um grande sacrifício e um grande desafio. Eu não vou entrar na temática do esporte, mas peço que vocês observem a Rio 2016, principalmente a partir de 1º de janeiro de 2017. Que aí vocês vão entender o que eu estou falando. E eu só quis fazer essa pausa para falar do esporte, porque você tem razão no que você pontuou. O que ele colocou é importantíssimo, o Brasil está muito distante disso. Mas o esporte pode ser uma grande ferramenta, professor André, professora Draís, os professores que aqui estão, pode ser uma grande ferramenta motivacional da gente reverter com rapidez a educação brasileira para um patamar que nós queremos. Com rapidez. Mais essa provocação que eu queria deixar vocês aí. Eu vou pontuar rapidamente, para não me alongar. Em relação à professora Thaís, vou dar uma sugestão que eu pensei aqui. Você já falou que já trabalha multidisciplinarmente. Então pense com seus alunos um projeto. Eu gosto muito do modelo como o José Pacheco trabalha, entre outras unidades. Sou muito familiarizado com isso. No projeto que você falou que eles perguntam por que eu vou para a escola. Faz um projeto com eles, a escola que eles queriam ter. E deixa eles montarem, e junto, dependendo se é a diretora ou se for possível, entendeu? Que eles fazem, que eles queiram, sei lá, montar uma parede de jujuba. Cara, é cola e jujuba. Mas eles tiveram a oportunidade de ter uma ideia e botar em prática. Uma coisa que eu reclamo muito quando eu falo na educação, e que isso é cultural, isso não é educação, quando eu estou falando de educação de casa, é que a gente não consegue enxergar
o quanto o nosso filho, ou o quanto aquela pessoa que está do nosso lado, aquela criança está ali, ele é empreendedor e ele sabe enfrentar o mundo. Por quê? Às vezes a gente pega o filho tacando uma pedra na casa de abelha. Não é para ele tacar a pedra na casa de abelha. Ele vai se machucar, ele vai vir atrás dele. Mas a casa de abelha está lá no Glenner. Você não ia acertar a casa de abelha nunca. E o moleque de 3 anos de idade acertou a casa de abelha. Ele teve um objetivo, ele teve um foco e acertou. Aí tu fala o quê? Tu mete o cacete, desculpe a palavra, no menino. O menino nunca mais vai pegar uma pedra e nunca mais vai querer fazer nada. Porque ele acha que tudo que ele for fazer dali em diante é errado. E a gente mexe com os ousadia da criança. A gente trava, a gente não deixa a criança fazer. Então, se você criar um projeto único, ou vários projetos, não sei como isso pode ser feito, onde você deixa que ele dê uma ideia e que daquela 20 ideias, uma seja possível de ser feita, ele vai conseguir entender, cara, aqui eu tenho voz. Aqui eu consigo botar isso em prática. Então, isso é muito legal. Então, é uma sugestão que eu te dou. Acho que você tem que ver como pode ser trabalhado junto à sua escola. Mas acho que é uma ideia, de repente, possível de ser feita. E com certeza as ideias deles vão ser as ideias mais pequenas, realmente. Eles não vão querer mudar a sala de aula de lugar, provavelmente. Eles vão querer coisas pequenas. E, de repente, é isso que ele vai falar assim, não, agora eu vou para a escola, porque na minha escola tem uma parede de jujuba. Ah, pô, ele vai querer a escola, então ele vai mudar. Mas, na verdade, eles querem piscina, eles querem escada rolante. Não são coisas tão simples. Eles já colocaram isso uma vez, mas assim, é viável. Eu queria um PlayStation, né? Um Xbox na sala. Uma outra coisa, professora Thaís, na própria linha dele, e acho que é um grande desafio, tanto para você quanto para a professora Andréia, talvez ela tenha uma experiência diferente disso, nesse ponto que eu vou falar agora, por motivos óbvios, estamos falando de uma escola privada e uma escola pública. Você tem um desafio talvez ainda maior do que o dela, só por uma questão de paradigmas diferentes. Que você não vai conseguir mudar muito se você não aproximar a família do Colégio Pedro II novamente. Vai ter certeza que a maneira que a família convive com o Colégio Pedro II é muito diferente do que a família convive com o Colégio Notre Dame. Não estou fazendo juízo de valor, nem quero. Mas eu visitei o Colégio Pedro II, eu visitei o CAPS. Vou dar só um exemplo, um outro ponto do CAPS que foi assim, estarrecedor. A pessoa que me atendeu, não sei nem se era estagiário, mas eu queria viver aquilo, né? Eu falei, eu queria conhecer o projeto pedagógico da escola, eu posso falar com a coordenação? Sabe qual foi a resposta que me deram? Seguinte, olha, primeiro o senhor faz o seguinte, acompanha no site o sorteio, se o seu filho entrar, aí vai marcar, porque é mais de 1000 marcando, eles nem recebem. Quem está falando é o pai. Nem recebe. Você imagina meu filho passar 7 anos, 8 anos no educandário, que eu não vou conhecer a coordenadora dele em hipótese alguma. Você está entendendo? Agora é minha cabeça de pai. Então eu imagino que o seu desafio como educadora da professora Andréia, para acontecer a ideia que ele bem colocou, você deu um exemplo muito pragmático da Casa da Abelha, fantástico, perfeito até, porque mais ousado do que isso no risco não existe, nem que seja para provocar quem está do lado, né? Mas você mitigar a capacidade de criação e de ousadia de uma criança é matar a criança. Agora não adianta a senhora se esforçar dentro da sala de aula, como mestre de sala, e a criança não ter um ambiente que talvez a Beatriz teve na casa dela. O meu projeto de mestrado é isso. Exatamente. Você tem que olhar a família. Eu acho, eu estou dando até, eu não estou nem me dando uma dica. Eu queria humildemente lhe fazer um pedido, tá? Traga a família para perto da escola pública de novo. Muito bom as suas colocações. Continuando em relação à política pública, eu acho que é como foi exemplificado pelo Pedro, pelo Ulisses aqui, você não precisa criar a roda novamente, entendeu? Aquela, como o Pedro trouxe, que já aconteceu em Minas, pô, é muito legal, mas acho que vocês poderiam ver quem já empreende pequenamente em Macaé e trazer para vocês, trazer o seguinte, de repente um espaço de co-work, alguma coisa assim, que vocês tragam alguém da comunidade. Não adianta você trazer uma pessoa de fora que não está ali. Quando você traz alguém da comunidade, você traz aquela força. O cara fala, pô, se o cara conseguiu, eu também posso conseguir. E o cara de repente vai lá e tem uma ideia. E não subestime uma ideia. A gente tem um problema muito sério hoje, mas muito sério no mundo, que é o seguinte. Com a velocidade da internet, a velocidade de tudo, todo mundo acha que uma ideia tem que ser montada. Você teve a ideia aqui agora, você está falando comigo, falou, lembrou, pô, vou anotar, tem que botar em prática amanhã. Cara, as ideias não nascem assim, os projetos não saem assim de uma hora para outra. O iPhone, que é sucesso hoje, o Steve Jobs ficou 20 anos projetando aquilo. Então tu acha que ele teve a ideia em 2009, lançou em 2009, não é assim, entendeu? Então, tipo,
não jogue fora as suas ideias. A gente tem um problema muito sério hoje, que você tem a ideia e você joga fora. Então, de repente, um local onde você consegue trabalhar essas ideias, você consiga ter que as pessoas consigam desenvolver essa ideia, porque é com calma que um aluno de 6 anos vai entender e vai trabalhar. Com certeza a Beatriz, que hoje ganhou aqui como atitude empreendedora, essa atitude empreendedora não veio nela nesses últimos 6 meses. Isso é uma coisa que vem trabalhada, que ela teve uma ideia, que ela foi mexendo, foi brincando, foi entendendo, foi botando em prática. E a oportunidade de botar em prática. Você botar em prática alguma coisa não significa você botar todo o seu projeto em prática. Significa você testar, de repente, se a campainha toca. Você não precisa construir a casa, mas se a campainha não tocar, ninguém atende a casa. Então, de repente, botar a campainha para tocar. Você testou a campainha? Pô, campainha toca, agora eu vou para a próxima. Agora eu vou testar se uma porta abre e fecha. Então, vamos devagar. Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu sinto muita falta. De repente, se Macaé conseguir trazer isso aí, trazer um lugar, você pode só escutar a ideia da pessoa e já ter alguém trabalhando, o cara vai sentar, porque ele vai se entender muito melhor com alguém que já faça alguma coisa, do que, de repente, com burocratas, com pessoas que estão ali, que são importantes para gerenciar, muitas vezes, um local desse. Uma pessoa que esteja ali para ver luz, água, para consertar alguma coisa, para dar uma estrutura. Mas será que esse cara é a melhor pessoa para trocar ideia? A gente acha que a gente é o melhor do mundo sempre, né? Não, pô, eu construí isso aqui, eu sou bom, né? Eu vou fazer isso. Cara, não é. De repente, o cara que está do lado... E a gente tem N cases aí. Eu acho que o Henrique falou que a universidade tinha que trabalhar com cases. De repente, o ensino médio também pode trabalhar com cases. Porque o que eu tenho de cases que eu levo, quando me perguntaram sobre meus cursos e tudo mais, é isso que eu faço. Eu levo muito cases de que aconteceram, de como são... Que são coisas às vezes simples, são coisas às vezes realmente idiotas. Você fala assim, cara, como assim, o cara teve essa ideia? Mas por que ele teve essa ideia? Cara, porque você parou para pensar, você deixou a sua ideia refletir e pensar. E quando eu tenho, junto com o pessoal no curso, eu não estou aqui, eu não fico querendo modificar a pessoa, lapidar a pessoa. Eu dou um ambiente para a pessoa e sim, em cima daquilo que ela me retorna, por às vezes já ter um pouco mais de experiência e o grupo que trabalha comigo já tem um pouco mais de experiência, a gente consegue ajudar ela a desenvolver. Eu consigo, então, pô, se é uma pessoa que tem problema de fala, tudo mais, ou ele trava na frente, pô, eu tenho que trabalhar isso com cuidado. Mas primeiro eu vou pegar o que ele tem de melhor. O que ele tem de melhor é desenvolver o PowerPoint. Então, vou fazer ele desenvolver o melhor PowerPoint. Quando eu der ok no PowerPoint, ele vai estar no top. Ele vai falar assim, cara, eu sei fazer isso. Aí eu chamo ele para conversar, para a gente falar da fala. Porque ele já está com toda motivação, ele já está para frente. E é isso que a gente faz. É por isso que no meu grupo, eu tenho pessoas de N áreas para a gente poder desenvolver a pessoa de cada vez melhor. E é aquilo, não é porque eu desenvolvi, de repente, um Grainer em um mês, que a Thaís vai ser desenvolvida em um mês. E a gente dá tempo. E, tipo, não é uma cobrança. O cara não tem... porque não tem uma troca de valor. Porque eu não recebo por isso. Então, não tem uma troca de valor. Eu não estou ali cobrando, ele tem que me pagar, ele tem que me pagar porque vai acabar o mês, ele vai me pagar, é um curso. Não é isso. É uma doação. Então, quando você faz por doação, isso muda completamente. A pessoa se entrega de verdade. E essa entrega de verdade é muito legal. Então, o que eu faço muito... Lógico, tem técnicas. Eu tenho técnicas de como o cara fazer um pitch em 5 minutos. De como o cara se apresentar uma ideia de uma maneira simples, fácil e objetiva. Como é que ele chama a atenção de um público de 100 pessoas? Pô, isso é difícil. Imagina um público de 100 pessoas que sejam do ensino médio. Imagina de 6 anos de idade. Vai ter gente pulando para todo lado. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque você tocou um pouco. Eu quero te fazer uma provocação. Você já viu um pitch nos Estados Unidos? Já viu? Dentro da universidade? Completamente diferente de um pitch aqui no Brasil. Você já viu um pitch para investidor? Não, investidor mesmo, tem dinheiro? Já? Você botaria dinheiro numa pessoa que você conversou 5 minutos? Não. Pois é, porque isso não existe. Pois é, então vamos com calma, porque essas coisas que a gente vê acontecer tem que desmistificar um pouco. Essa ideia de pitch, startup, que está passando por aqui, é muito diferente do que ocorre lá fora. Esse papo de que tem que ser 5 minutos que o americano ou o investidor não tem tempo, meu cara, se quem quer o meu dinheiro para mudar o mundo não tiver tempo de conversar comigo, não vai ter o meu dinheiro. Então a gente tem que mudar um pouco de valor, porque chega muito mito aqui no Brasil e distorcido para o oportunista. Pitch de 5 minutos é brincadeira. Pode ser que em 5 minutos você entenda o que você quer. Aí nós vamos precisar ter um papo um pouco mais extenso, detalhado, íntimo, para que nós possamos falar sobre o seu empreendimento e ideia e projeto. Eu estou te falando isso porque eu pergunto sempre, você já viu um pitch nos Estados Unidos? Você já sentou para conversar com o investidor? Você já viu o que o Warren Buffett faz com os universitários americanos, então até com algumas escolas que têm intercâmbio aqui no Brasil? Ele vai para restaurantes como o Outback da vida, e são 2 horas de conversa. 2 horas.
um dos homens mais ricos do mundo. Então, um pitch de 5, eu só que peguei o gancho dele, se não estiver esquecendo, pitch de 5 minutos. Isso é assim, olha, eu quero fazer gol. Pô, entendi. Tá aqui. Lembrei que tem ele que falou isso. Se eu me interessei, cabe ele, ou ele se interessou, cabe ele me buscar, ou eu buscá-lo. Pô, aquilo que você me falou, me conta mais isso aí. Para vocês, a gente tem que também desencantar um pouco, viu? Teu nome, desculpa. Afonso, desencantar um pouco essa nova geração de certas coisas, que é um risco que a gente corre muito grande. Eu vi alguns eventos aqui no Rio de Janeiro de startups, isso aqui de Startup Rio, alguém viu? Já que acontece naquele Café Del Mar, na Avenida Atlântica, que ele tinha que ser fechado pelo Ministério Público. Já falei isso na cara do cara que faz o evento. É para tomar 20 pratas de vocês, encher o copo lá do Café Del Mar, que deve ser um daqueles bares deficitários, xixelentos da Avenida Atlântica do Rio de Janeiro, e que vira uma brincadeira aquele negócio. Aqui tu quer dizer que está falando com o investidor? Eu não fiquei 5 minutos lá dentro. Me convidaram para ir, eu fui. Quando eu cheguei, primeiro que me colocaram no lugar, eu já falei, caramba, querem vir aqui falar de negócio? Primeiro que você nem ouve. Você nem ouve. Então a gente tem que desmistificar certas coisas aqui, a gente tem que desconstruir certas coisas que vendem para todos vocês, e eu não me incluo nisso, porque eu já aprendi a me certificar de outra maneira, e obviamente o dia a dia, a experiência de vida faz as coisas ficarem mais maduras. Eu fico muito impressionado com o que fazem com a juventude brasileira. São um bando de irresponsáveis. Esse negócio de pitch, esquece que você não vai convencer ninguém a botar 1 centavo na sua ideia em 5 minutos. Tira isso da cabeça de vocês. Cuidado até para não se descredibilizarem. Eu tive que fazer essa provocação, porque eu estou vendo que você leciona nisso, você tem mais é que entusiasmar nisso. O pitch é importante. Você conseguir concatenar a sua ideia e vender é importante, mas não vai bem por aí. Eu queria só complementar rapidamente. Desculpa. Não, claro. Achei muito bem colocada a sua colocação, porque é uma das coisas que o Glenn até já me viu falando, que... Você é meu palestrante? Eu não é. Parece que o Glenn todo dia quase. Eu não uso pitches para apresentação de negócios. Incrivelmente. Eu já falei, cara, como você pode aprender num pitch? Usa a palavra pitch porque é o que remete hoje em dia. Você remete ao pitch. Esse entendimento, coisa simples, coisa rápida. Mas eu uso muito como, por exemplo, quando você quer passar uma ideia para um professor seu, quando você quer interagir. Sim, porque pelo menos guardar no HD dele. Exatamente, é isso. Eu acho que realmente eu concordo com você. Eu não compraria uma ideia de 5 minutos, mas como é que eu chamo a sua atenção? Como é que eu posso falar isso objetivamente? Como é que eu posso colocar isso? Porque é o que eu falo, você não precisa vender uma ideia de pitch em 5 minutos. Você não tem que estar querendo criar um negócio, mas, pô, você sabe falar, você sabe se colocar, sabe responder uma questão. Hoje em dia, eu coloco até para algumas pessoas que me conhecem, que participaram já. No vestibular, você tem que ser tão objetivo em algumas coisas, em algumas questões, na universidade mesmo, prova de cálculo, prova de física, que você tem tempo, não sei o quê. Você tem que ser objetivo naquilo, tem que saber organizar. Então, eu uso muito mais o pitch como uma forma de eu tentar mostrar para ele que é preciso organizar a mente dele na hora que ele for botar aquilo em pauta, do que realmente ele apresentar. É chamar atenção, é você chamar atenção. Alertar. Afonso, esse que é o ponto que eu queria falar, porque a gente já vai mudar o nosso tema e eu quero que feche uma provocação que não vai ser, a gente vai deixar em aberto para pensar e depois a gente vai responder isso em outro